Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio, Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá! Se alguém lhe perguntasse se você ouve ou se gosta de música erudita, o que você diria? A definição de música erudita, até os dias de hoje, divide teóricos e músicos. Mas, em termos gerais, podemos dizer que a música erudita, ou clássica, é aquela que abrange toda a forma musical admitida nas academias. Pesquisada e interpretada na essência das convenções e dos cânones da linguagem. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a música erudita cearense. Afinal, nem todo mundo conhece o que há de música erudita no Ceará. O compositor Alberto Nepomuceno, por exemplo, ou o maestro Eleazar de Carvalho são alguns dos nomes que colocaram o Ceará na história da música erudita brasileira e mundial. Hoje vamos apreciar música erudita cearense, no especial Patrimônio, Cultura e Arte, que começa agora. Entre outros nomes, a música erudita cearense deve bastante de sua história a um grande maestro. Eleazar de Carvalho nasceu em Iguatu, no dia 28 de junho de 1912. Quem diria que, no Rio de Janeiro, acabou indo tocar tuba na banda do Batalhão Naval. Em 1946, estudou nos Estados Unidos. Depois, foi regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro e diretor artístico e regente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Um nome que não podemos esquecer é também o início da nossa viagem de hoje. Conheça mais da sua personalidade e do seu trabalho no quadro Os Cearenses. Meu primeiro contato com o maestro foi em 1978, na época eu tinha 15 anos de idade, era aluno no SESI, na Barra do Ceará. Ganhei uma bolsa para passar 30 dias em Campos do Jordão. E lá eu conheci o maestro pessoalmente. Eu já conheci enquanto jovem, sonhador, querendo ser músico, a figura do mito, né? Ele era um monstro sagrado, o maestro Eleazar de Carvalho. Eu, a partir de 78, não larguei mais o Eleazar. Ficamos em contato até 88, por 10 anos. E eu tinha aula com ele e tocava viola. Então pude absorver muito da cultura dele, dos conhecimentos dos livros, dos discos, das orientações, das consultorias que ele me dava de graça, não me cobrava nada, porque dizia que eu era conterrâneo, era do Ceará, ele também do Ceará, e eu tive a sorte de ser Gleito de Carvalho e Eleazar de Carvalho. Por trás daquela pessoa rígida, né, muito disciplinada, ele era um ser humano extraordinário. É um exemplo, e não é só para quem gosta ou não gosta de música, mas eu acho que é um exemplo de um brasileiro, um cearense. Ele era muito orgulhoso de ser cearense também, né? Que fez o que fez, eu acho que isso inspiraria outros a fazer em vários campos. Uma infância onde ele era fazia muita arte, enfim, tinha muitas dificuldades com o pai em relação a andar na linha e, enfim, fazia as coisas erradas e precisava ser disciplinado. Eu acho que ele sempre teve um pouco dessa rebeldia, né? Enfim, muitos irmãos, né? Então uma família muito grande. O capitão, que era o pai, com quem ele falava muito dele, uma pessoa muito severa. E ele, pelo menos, descrevia de que foi, enfim, mandado para a Marinha como a última alternativa da disciplina, porque não estava dando certo em casa. Ele saiu do sertão do Ceará, cidade de Iguatu, né? E se eu ter uma projeção internacional fantástica, ser realmente o único maestro brasileiro
que regeu todas as grandes orquestras do mundo, Filarmônica de Viena, Filarmônica de Berlim, as de Londres, todas as austríacas e as americanas, naturalmente. E o respeito que ele impôs em todos esses países. Isso é extraordinário. E fruto, naturalmente, do estudo e do estudo que ele sempre dizia. Eleazar será a figura que irá marcar no Brasil a figura do regente. Porque até então, desde Padre Zé Maurício, eram compositores que transitavam na área da regência. Então, no caso do Brasil, o primeiro que foi regente e que vai fazer com que todos saibam o que é um regente é Eleazar de Carvalho. A regência é uma das profissões mais lindas que existem, porque como que o regente vai enfrentar a orquestra, reger uma orquestra? Primeiro ele tem que ter a partitura, ele olha, ouve o som, concebe o som de acordo com a sua sensibilidade, a sua cultura, o seu conhecimento, concebe aquilo. Depois de conceber aquele som, ele vai estudar a maneira de passar esse som para a orquestra. Não é se é forte, ou se é suave, ou se é expressivo, ou se é mais preciso, então que depende da batuta, né? E o músico que está tocando, ele vai interpretar o meu gesto, que está criando o som. Foi o início da regência no Brasil. Realmente, o grande regente do Brasil foi ele. Foi o que iniciou. Ele deixou uma escola de grandes alunos que hoje são regentes brilhantes, tanto aqui como no exterior. Conseguir ter isso e fazer o nome dele. É um gênio. Super gênio. Eu acho que ele é um exemplo ideal, principalmente o desejo dele, isso é um desejo que eu presenciei muitas vezes, de ver os jovens brasileiros, os jovens músicos brasileiros crescendo, amadurecendo, entende? E se realizando. Seja registrado e que possa ser enaltecido não como uma figura, enfim, um brasileiro, um cearense, um profissional, mas como uma figura que pudesse inspirar outros a ter esse mesmo tipo de possibilidade em qualquer carreira que seja. Sem dúvida alguma, o maior regente da história do Brasil, um dos maiores regentes do mundo, um único regente brasileiro que regeu durante vários anos uma orquestra de ponta nos Estados Unidos e o único regente brasileiro que regeu as principais orquestras do mundo. Isso é um exemplo espetacular para todos os brasileiros. Para mim, Eleazar de Carvalho, você tem que ajoelhar e dizer obrigado. A música erudita também esteve presente na terceira edição do Festival Vida e Arte. A temática do medo que algumas pessoas têm de estudar a música erudita ou mesmo o esclarecimento sobre o que denominamos de música erudita. Veja só. Uma das dificuldades para se popularizar ou para pelo menos se disseminar de uma forma mais forte a música erudita no Brasil é exatamente a falta de informação sobre esse tipo de música.
dentro da programação do Festival Vida e Arte, a gente tem uma oficina sobre música erudita que tem como objetivo justamente levar essa informação para as pessoas e desmistificar essa prática. Eu estou aqui com os dois facilitadores dessa oficina, que é a Maria Helena e o Bruno, e eu já começo perguntando para vocês, gente, por que existe essa dificuldade em relação à música erudita aqui no nosso país? Eu colocaria aí 2 motivos básicos, né? Eu acho que é porque tem essa cultura aqui no Brasil de que só estuda música quem tem talento, né? Ou então espera, deixa ele pedir para estudar música, né? Como é que a criança vai saber se gosta de música ou não, se ela não começa a conhecer a música desde pequena? Então, acho que falta esse conhecimento. E não se estuda música só porque se tem talento. Se estuda música porque é necessário esse estudo, né? Ninguém estuda português para ser escritor. Alguns serão escritores, mas os outros saberão ler os livros que esses escritores vão escrever, ok? Então, a música é do mesmo jeito. Nem todo mundo será um grande compositor, um grande intérprete, mas a maioria vai ser apreciador desse estilo musical, da música erudita. E o segundo motivo, eu acho que o Bruno sabe. Eu acho que eu sei. Eu acho que o segundo motivo eu acho que é um problema sério, né? Porque nós não temos ainda música na escola. Ensinar realmente música para as crianças, né? Não simplesmente uma música como recreação, mas realmente ensinar a base da música nas escolas. E também a gente não tem escola de música pública, né? A gente não tem. Acho que as pessoas que conseguem estudar música através de um festival ou às vezes encontra um professor, mas realmente não tem. É difícil, né? E isso distancia. Basicamente, o que significa erudito? Significa estudo. Erudição significa estudo. Então, a música erudita é aquela que é composta, executada a partir de um estudo, né, numa academia, digamos assim. Houve um estudo formal de entendimento de todos os elementos musicais, de harmonia, de melodia, de estilo e tudo, e a partir desse estudo você chega a uma composição. Um pianista erudito, ele segue tudo que está escrito. Ele não tem a liberdade de mudar um acorde de uma melodia, de criar. Ele vai interpretar tudo que está escrito. Na parte prática, né? Um pianista popular, por exemplo, ele tem uma ideia da estrutura da música, da melodia, e ele vai criar em cima daquela estrutura. Então, cada pianista popular, ele pode fazer de um jeito a mesma música, de um jeito diferente, né? Enquanto 2 pianistas eruditos, eles vão tocar a mesma peça erudita, só que com uns detalhezinhos simples que não mudam nada de nota musical ou de dinâmica, nada. É simplesmente interpretações. Sobre música erudita, eu estou iniciando o conhecimento sobre música, parte da teoria, que para mim é um mundo novo. Eu acho que a música ela tem muito do sentimento que você deposita nela e às vezes até mesmo sem técnica consegue desenvolver algo, né? Mas quando você tem o conhecimento da técnica, como se suas possibilidades aumentassem. Realmente se percebe que as pessoas, mesmo que as pessoas que não entendem da música, acabam aprendendo alguma coisa. Fica bacana. A música erudita sempre parece ser uma coisa muito distante da gente, parece ser muito complicada, parece ser muito europeia, mas daí quando você tem uma oficina dessa, você vê que na verdade não é tão absurdo assim, não é tão distante assim, que na verdade é algo que começa simples e depois que você vai se aprofundando, assim como qualquer outro aspecto, assim, de qualquer outra aula, qualquer outra arte. Toquei a nota Sol.
mostrar para as pessoas que vieram que a música vai muito mais além do que uma recreação. Ela, por exemplo, eu já tive alunos que, época de vestibular, de Enem, então fica naquela pressão que tem que passar em medicina, né? E aí a música ela serve para você se desligar de toda essa pressão. Você trabalha a mente, a memória, você trabalha a visão, você trabalha o tato, o ouvido. E não dá tempo, no momento do estudo do piano, não dá tempo para você lembrar de toda essa preocupação. É uma forma de escapar desses detalhes. Então vai além disso, né? Eu acho que também a música transforma o ser humano, pode transformar o ser humano, né? Eu acho que é uma ocupação de tirar ele dos problemas sociais que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? A música é bela, uma arte apaixonante que também pode ser usada como terapia. Essa é a musicoterapia, o uso da música no tratamento de problemas de saúde, na promoção do bem-estar e na qualidade de vida de crianças, adultos e idosos. A música no Festival Videarte não se resume aos shows que acontecem nos diversos palcos aqui dentro do centro de eventos. O Bruno, que está aqui do meu lado, por exemplo, vai ministrar oficinas de musicoterapia e musicalização e a gente vai conversar um pouco com ele sobre esses temas. Mas eu queria que você começasse justamente, Bruno, falando qual é a diferença que existe entre esses dois conceitos. Bom, a musicalização, ela faz parte da educação musical. Ela tem um viés pedagógico, então o profissional da área da educação, que ele tem essa licenciatura em música, ele vai ensinar fundamentos como ritmo, melodias, harmonias, história da música, então vai trabalhar a percepção da criança, a socialização, mas no contexto pedagógico. Então o foco principal é esse da musicalização infantil. Já a musicoterapia, ela é feita pelo musicoterapeuta, que é um profissional qualificado, que aqui no Brasil ele tem uma graduação em musicoterapia ou então a especialização em musicoterapia, no qual esse profissional passa por várias disciplinas da área da saúde que vai lhe capacitar para trabalhar com públicos específicos como terceira idade, criança, reabilitação física, reabilitação da fala, da linguagem, também com gestantes e vários outros públicos que possam alcançar por meio da musicoterapia. A ideia de que a música pode funcionar como uma terapia é bastante intuitiva. E, na verdade, muita gente já utiliza a música no dia a dia como uma terapia, entre aspas, para relaxar, para fazer reflexões, para descansar. No entanto, o conceito moderno de musicoterapia é claro que vai muito além dessas práticas. A música, como você falou, ela é realmente terapêutica em vários sentidos. Mas para se tornar musicoterapia, precisa desse profissional, porque ele tem técnicas, ele tem abordagens, métodos que vai utilizar esse recurso sonoro, o silêncio, para beneficiar aquele paciente. Então, existe um sistema avaliativo no qual o profissional ele sempre vai marcar qual é a fase de desenvolvimento que aquela criança, por exemplo, está e como ele pode trabalhar recursos sonoros, musicais, para que ela possa se desenvolver. A proposta que eu trouxe para o festival é a musicoterapia aplicada na primeira infância, que vai de 0 até 7 anos. Então, como a musicoterapia pode contribuir para o desenvolvimento dessa criança? A oficina vai ser um pouco teórica e muita prática. Então, eu vou simular alguns casos clínicos e daí eu vou propor algumas soluções junto com a plateia para que eles possam perceber realmente o trabalho do musicoterapeuta. E essa minha primeira oficina
né? Eu achei extremamente interessante ela estar aqui no Festival Vida e Arte, porque a musicoterapia é uma ciência nova e aqui no Brasil está se expandindo agora, né? Então é importante esse tema ser abordado até para os próximos, né, os próximos festivais que vão ter aqui, né? Além de proveitosa na parte técnica, teórica, foi muito divertida na parte prática. A gente usou os instrumentos, pôde se envolver, né, na oficina dele, foi muito bom. Da musicalização já é com recursos alternativos. Às vezes existem alguns programas sociais que não têm condições de comprar também alguns instrumentos para uso. Então, por que não pegar um balde, por que não pegar uma garrafa, por que não pegar um copo e transformar ele em um instrumento musical e fazer uma banda ou uma batucada? Então, a proposta da oficina da musicalização infantil é essa. Quem quiser aprender, olhe pra mim. Quem quiser aprender, olhe pra mim. Sempre as pessoas que participam dessa oficina despertam curiosidade e daí vão em busca de mais conhecimento. Então, para mim, isso já é mais do que gratificante. O poder da música é maravilhoso, não é mesmo? É sim. Torcemos para que a música erudita cearense continue se desenvolvendo, porque a cultura é uma necessidade humana e é também um grande prazer. No próximo episódio do especial Patrimônio, Cultura e Arte, continuamos falando sobre música, só que dessa vez a música popular instrumental do Ceará. Não perca! Bons sons e boas histórias não vão faltar. Até a próxima!